Ó, hoje nós vamos falar sobre razão entre grandezas de espécies diferentes, tá bom? Que daqui a pouquinho vocês vão acompanhar comigo lá no capítulo 10, módulo 107 e módulo 108. Só que antes da gente chegar, né, na grandeza com duas espécies diferentes, a gente vai terminar alguns exercícios de ontem, que nós deixamos para fazer hoje, né? Referente a grandezas de mesma espécie, tá bom? Então, vamos agora lá na página 97, todo mundo, da apostila de vocês, tá bom? Para a gente poder dar início à correção. Primeira coisa, pessoal, nesse exercício 7 ele fala que um brinquedo produz certo modelo de miniatura de caminhão na escala de 1 para 56. Isso significa que uma medida de 8 centímetros nessa miniatura corresponde a quanto da medida real, né? O que a gente vai fazer, gente? Multiplicar, né, o tamanho da miniatura com a escala, ok? Para a gente determinar o tamanho real. Bom dia, João. Tudo bem? Ontem eu demorei um pouco porque eu não estava achando o link. Ah, meu amor. Beleza. Voltando aqui, ó, João. Então, lá na página 97 e 98, tá bom? Tá. Então, aqui, pessoal, basta então que a gente multiplique 8 centímetros pela escala, né? Então, a cada 8 centímetros, só para ficar claro essa situação, seria isso aqui, ó. Se 1 centímetro do desenho corresponde a 56 unidades do tamanho real, então 8 centímetros do desenho corresponde a quantas unidades do tamanho real? É como se a gente trabalhasse com frações equivalentes. Então, para o 1 virar 8, eu multipliquei por 8. Para o 56 virar um número equivalente, né, nessa outra razão, basta multiplicar por 8. E fazendo 56 vezes 8, a gente obtém 448. Portanto, o tamanho real desse desenho vai ter 448 centímetros. Tudo bem? Alternativa correta, letra E. Aqui agora no exercício 8, gente. Certa miniatura de um modelo real de carro foi fabricada utilizando uma escala de 1 para 30. 1 centímetro do desenho, né, uma unidade do desenho, equivale a 2 unidades, aliás, a 30 unidades do tamanho real. Oi? Você volta na outra para tirar um print? Volto, meu amor. Aqui. Era a letra E, tá? Para resolver, bastava fazer 56 vezes 8, tudo bem? Tirou? Bom, então nessa escala agora, né, dessa miniatura de carro, foi utilizada uma escala de 1 para 30. Ao medir o comprimento dessa miniatura, a gente encontrou 12 centímetros. Então, qual vai ser o tamanho real? A mesma coisa, a gente vai multiplicar 12 por 30. E 12 vezes 30, a gente dá 360 centímetros, tá bom? E aqui ele fala assim no exercício, qual deve ser a medida em metros. Então, agora eu tenho que transformar 360 centímetros para metros. De que maneira? Dividindo por 100, ok? Então, 360 dividido por 100, a resposta, então, é 3,6 metros. Dá para entender que isso é um 100, gente? Eu vou deixar mais bonitinho, tá? Melhorou, né? A hora que eu puder passar para o próximo, me avisem, tá bom? Tio, eu acertei, eu só não voltei a colocar a vírgula. Ok, meu amor. Aí aqui tem que ler com atenção, porque ele pedia em metros, por isso que nós tivemos que transformar os centímetros em metros, tá bom? Agora aqui, gente, esse aqui ele exige muita atenção, por mais que eu já deixei pronto, eu vou explicando, tá bom? Como que eu transformo, né, a escala? Se o desenho é 15 e
A medida real é 600. Então, seria 15 para 600. 15 sobre 600. O que eu faço agora para chegar nesse resultado? Eu simplifico essa fração por 15 em cima e simplifico essa fração aqui, ó, o denominador por 15 embaixo. 15 dividido por 15 é 1. 600 dividido por 15 é 40. Então, temos uma escala de 1 para 40. Escala, a gente utiliza o símbolo da divisão, né? Então, 1 dividido por 40. Então, esse é o resultado da primeira, tá bom? Essa aqui nós já vamos fazer o oposto. Nós temos a fração simplificada, que é 1 para 55, e eu só sabia a medida do nosso antecedente, né? Do 18. Então, aqui eu sei que é 18, aqui eu não sei quanto é. Então, aqui eu pus o X aqui, porque eu não sei quanto é. Só que aí a gente pensa assim, se 1 virou 18, eu multipliquei por 18. Então, para eu determinar esse valor aqui, eu vou multiplicá-lo também por 18, que foi o que eu demonstrei daqui para cá, tá bom? Então, aqui 1 vezes 18, 18, que nós já tínhamos o conhecimento desse valor, e 55 vezes o 18, que deu 990, ok? Então, eu já tinha o 18, estava faltando achar quem? O 990. Então, observem que aqui nós estamos retomando conceitos de frações equivalentes, tá bom? De simplificação de frações. Alguma pergunta nesse, por enquanto? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Esse aqui, gente, beleza, era só fazer 50 centímetros sobre 8 metros. Só que observem que a unidade de medida está diferente. Então, antes de qualquer coisa, 8 metros corresponde a 800 centímetros. Então, eu preciso deixar as unidades de medidas iguais quando elas estiverem diferentes. E aí, sim, eu vou simplificar essa fração, ó. Então, 50 sobre 800 dá para simplificar por 50 no numerador e dá para simplificar por 50 no denominador. Então, 50 dividido por 50 fica 1. 800 dividido por 50 fica 16. Então, a escala é de 1 para 16. Dúvidas nesse? Tranquilinho? Posso passar para o próximo? Pode. Aqui no exercício 10. Um arquiteto, ele tem disponível um terreno com 40 metros de comprimento e 15 metros de largura. Ele deseja criar alguns projetos e ele vai usar escalas diferentes. Então, calcule quais serão as medidas do terreno no desenho se ele usar essa escala primeiro. Essa escala de 1 centímetro do desenho, equivalente a 100 do tamanho real. Primeira coisa, o tamanho real ele está dado em metros. Antes de qualquer coisa, eu vou transformar 40 metros em centímetros e 15 metros em centímetros também. De que maneira? Multiplicando por 100, ok? Então, eu estou transformando os metros em centímetros. Então, 40 vezes 100 dá 4.000 centímetros e 15 vezes 100 dá 1.500 centímetros. Agora, eu utilizo a escala. Como eu estou fazendo o contrário, né? Eu tenho o tamanho real e estou fazendo o desenho. Lembra que quando era desenho para o tamanho real, a gente multiplicava. Então, o tamanho real para o desenho, a gente faz o inverso. A gente divide pela escala. Então, se eu tenho 4.000 centímetros no comprimento, eu vou dividir pela escala que é de 100. Então, 4.000 dividido por 100 resultou em 40 centímetros. O mesmo eu faço para a largura. 1.500 dividido por 100 resultou em 15 centímetros. Então, se eu utilizasse uma escala de 1 para 100, o meu desenho teria 40 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura, tá bom? Aqui é o desenho, tá? Dúvidas nesse, gente? Eu vou recapitulando enquanto vocês vão corrigindo, ó. Primeiro passo, transforma o tamanho real em centímetros. Segundo passo, divide cada uma das medidas pela escala. E a escala era de 1 para 100.
por isso que eu dividi por 100, tá bom? Esse multiplicar por 100 é para transformar em centímetros. E esse dividir por 100 é utilizando a escala. Tudo bem? Confiram aí, tá bom? Conforme forem terminando, me avisem para eu passar para a letra B. Vamos lá então, gente? Ô tia, Oi, você pode voltar um pouco na 9, fazendo um favor? eu volto, meu amor. Aqui. Ficou com alguma dúvida na 9, Laura? Ou deu para entender a hora que eu expliquei? Deu pra entender, tia, pode ir. Já pode passar para frente? Sim. Conseguiu também corrigir a sua 10 ou quer que espere um pouquinho? Não, eu consegui. Ok. Então vamos passar agora para a letra B, pessoal. Na letra B agora já ficou mais fácil, né? Nós já havíamos transformado o comprimento e a largura em centímetros, agora é só dividir pela escala. Então, se o comprimento era 4.000 centímetros, a gente divide por 1.000. Aí, opa! Tô enrolando tudo aqui. Se o comprimento... Oi. Tá a desenho. O outro eu vi também, né? Foi erro da digitação da apostila, viu? Que eu peguei da apostila, mas não tem problema, isso é o de menos. Então, aqui, gente, ó, eram 4.000 centímetros, vou dividir pela escala que é 200. Por que que eu divido? Porque eu estou fazendo um tamanho real e tô agora diminuindo. Por isso que eu vou dividir. Quando é desenho que eu vou aumentar, eu multiplico, tá? Então, 4.000 dividido por 200, 20 centímetros. E 1.500 dividido por 200, 7,5 centímetros. Então, o desenho terá 20 centímetros de comprimento e 7,5 de largura. Tudo bem? Belezinha? Vão corrigindo e me dá um ok a hora que vocês acabarem, tá? Ô tia, você pode voltar na outra? Eu não peguei o último número. Volto sim, Lu. Pode falar assim que eu acabar antes de explicar o outro, para vocês não se perderem, tá? Eu volto sem problema nenhum. Oi. Eu tô à base de prints hoje, porque tem o meu pai conversando sobre tomada, minha mãe assistindo televisão. Tá bagunça aí hoje? Tá uma loucura, tia. Na aula anterior aqui também eu precisei ficar pausando o meu microfone, porque o Henrico tendo aula, e assim, o tempo dos alunos fazerem as atividades. Falei, gente, eu pauso para vocês não atrapalhar, né? Porque a conversa às vezes acaba atrapalhando, né? O raciocínio. Deu tempo de copiar esse também, Lu, ou quer que espere um pouquinho? Vou passar então, tá? Peraí, tia. Opa! Tô esperando. Me avisa, tá, Karine? Pessoal, ó, comecei a correção das PCs e eu já tô ficando bem irritada, sabia? Que tem muita gente que não entregou o PC, tá? E aí eu vou fazer o seguinte nas próximas. Eu vou fazer no Forms, só que eu vou fazer ao vivo também. Então, eu não vou avisar para vocês o dia que eu vou dar PC, tá bom? E aí, em determinado momento, geralmente assim eu não vou avisar, mas vai ser ao final de cada capítulo, tá? E aí, durante a nossa aula ao vivo, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem no Forms, como se estivéssemos em sala de aula, né? Porque aí pode abrir o microfone, às vezes, perguntar alguma coisa, porque aí fazendo ao vivo já vai me entregar ali na hora, né? Não vai ter esse problema de eu agora estar vendo aqui o tanto de gente que não entregou PC. Oi. Sabe o que é mais fácil? Oi. A gente ir logo pra escola.
Ai, seria, né, meu amor? Mas que jeito, né? Sem uma vacina é complicado, né? Mas já tem Eu quero vacina. ver essa. Quem conseguiu Ô, tia, fazer essa? Alguém conseguiu? Tia, Não? se eu te contar o que eu fiz. Você falou E assim, deu você vai certo? dar tarefa e tal. Não, você falou assim, vou dar tarefa. Até Aham. 11. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou chutar e vou ver se eu sou boa no chute. Coloquei a B. Aí eu li e falei assim, menor número não vai ser a B. E tirei. Ai, meu Deus. Mas olhem aqui, gente. A Luísa, ela observou que o número de meninas dividido pelo número de meninos, ó, então meninas, dividido pelo número de meninos, dessa turma é 0,48. Então, qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Primeira coisa, tá falando que uma razão é igual a um número decimal, eu posso então transformar esse número decimal em uma fração. 0,48 é o mesmo que 48 centésimos. Só que eu tenho que tornar essa equação, essa fração irredutível. Então, eu vou simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo, ok? Então, aqui nós temos 48 dividido por 4, que vai dar 12. 100 dividido por 4, que vai dar 25. Por que eu fiz essa simplificação, gente? Porque se eu usasse a fração inteira, meninas mais meninos, 48 mais 100 daria 148. Eu não tenho esse número. Seria uma possibilidade, mas ele está pedindo o menor número possível de alunos. É por isso que eu preciso tornar essa equação irredutível. Então, diante do que o enunciado falou, era a razão de meninas sobre meninos. Significa, então, que nessa sala de aula nós temos 12 meninas e temos 25 meninos. Somando o total de alunos, 12 mais 25 resulta em 37 alunos. Difícil essa? Não. Não, né? Eu falo para vocês que o BMAP não é difícil, gente, que o BMAP é interpretação. Aqui no grupo tem mais meninos do que meninas. Ó, e para os OBMAPers de plantão, tá bom? Fiquem tranquilos, é porque agora sim, a gente tem... fecha a nota essa semana, logo depois vocês vão ter atividade avaliativa, mas eu não me esqueci de dar uma forcinha para vocês na OBMAP, fazer um treininho antes da prova, tá bom? Confesso que vai ser um único treininho, mas vai ser bastante útil, assim como nós fizemos ano passado, né? É bem bacana relembrar, conhecer um pouquinho, né, dos probleminhas que costumam cair, tá bom? Posso passar para o próximo? Que na verdade não tem próximo, né? Pode. Então agora, alguma dúvida, gente, sobre grandezas, razão entre grandezas de mesma espécie? Acho que tranquilo, né? Porque agora, gente, nós vamos ao módulo 107 e 108. Então, nós vamos agora aprender a razão entre duas grandezas de espécies diferentes. Mas isso não vai ser novidade para vocês não, gente. Porque lá no capítulo 6, nós aprendemos algumas formulinhas em particular. Algumas razões em particular. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nós aprendemos sobre a velocidade média, que a gente calculava fazendo a distância dividida pelo tempo, e também aprendemos sobre densidade demográfica, né? Que é a população dividida pela área que essa população ocupa. Então, a razão entre duas grandezas diferentes é justamente isso. A velocidade média, a gente divide o quê? A distância por tempo, ou seja, são grandezas diferentes. Distância pode ser metros, pode ser quilômetros, o tempo pode ser horas, pode ser minutos, assim como na densidade demográfica. População, né, é medida em quantidade, né, de pessoas, e área é medida em quilômetros, né, ou metros, dependendo, né, da distância. Então, são esses tipos de grandezas diferentes, quando a gente divide duas unidades, ou seja, duas grandezas de fato diferentes. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né?
Velocidade média, gente, a velocidade média é distância dividida pelo tempo, tá bom? Essa distância ela pode estar em quilômetros e o tempo em horas. Agora, se a distância estiver em metros, o tempo tem que estar em segundos. É importantíssimo vocês lembrarem disso, principalmente quando chegar no 9º ano, que vocês terão a matéria de física, tá bom? Então, quando é quilômetros, a minha razão vai ser por horas. Quando é metros, a minha razão vai ser por segundos, para calcular o quê? A velocidade média, tá bom? Então, se alguém quiser já fazer alguma anotação no caderno, já anota agora. Velocidade média é distância dividida pelo tempo. Se a distância estiver em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. E se a distância estiver em metros, o tempo deverá estar em segundos, ok? Beleza? Vamos então agora a outra definição. Na verdade, vamos fazer um exemplo agora, né? Olha nessa situação probleminha, gente. A gente tem uma esteira, né? Então, na linha de produção de uma fábrica, uma caixa percorre 18 metros de uma esteira em um tempo de 10 segundos. Então, qual é a velocidade média dessa caixa? Lembrando que a gente calcula a velocidade média por distância dividida pelo tempo. Lembra que eu falei? Se a distância está em metros, o tempo deverá estar em segundos. Então, 18 dividido por 10, a nossa velocidade média é de 1,8 metros por segundos. Observem, gente, que quando a gente determina a razão, a gente coloca a unidade de medida em forma de razão também, né? Metros/segundos, metros por segundos. Tranquilinho a aplicação da velocidade média, né? A gente já conhecia. Agora, vamos ver um pouquinho da densidade demográfica, gente. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área ocupada. Então, a gente tem habitantes por quilômetros quadrados, tá bom? A área é sempre dada em quilômetros quadrados. Então, aqui nesse exemplo, ó, em 2019, Minas Gerais ele tinha aproximadamente 21.168.791 habitantes. E a área em quilômetros quadrados de Minas Gerais era de 586.521,121 quilômetros quadrados. Então, se eu quero saber a densidade demográfica, DD significa densidade demográfica, tá? Eu divido os habitantes pelos quilômetros quadrados. Esse valor, gente, geralmente como a área nunca tem um valor redondo, um valor exato, a gente nunca vai obter um valor aproximado. Então, a gente costuma usar apenas 2 casas após a vírgula, tá bom? Então, aqui deu aproximadamente 36,09 habitantes por quilômetros quadrados. É claro que numa atividade avaliativa, gente, eu não vou colocar um número grande, eu vou pôr números fictícios. Grande que eu digo não, mas eu vou tentar pôr números fictícios que estejam aproximados. Então, por exemplo, se eu fosse falar de Minas Gerais, eu não colocaria 21.168.000. Eu aproximaria para 21 milhões, para facilitar na hora da divisão, tá bom, gente? Lembrando que é importantíssimo que a gente saiba fazer a divisão entre esses valores, tá bom? Tranquilo? Então, agora, gente, página 99, vamos aos exercícios, ok? Todo mundo lá na página 99, a hora que tiver no jeito, dá um ok para a gente poder começar a resolução dos probleminhas. Podemos? Hoje eu vou ler para vocês, tá bom? Tô com vontade de ler hoje. O jamaicano Usain Bolt obteve em 2009 o recorde mundial na corrida de 100 metros, percorrendo essa distância em 9,58 segundos. 10 anos depois, um americano de apenas 7, ouçam bem, 7 anos, conseguia completar essa prova com uma diferença de aproximadamente 4 segundos a mais em relação à marca histórica de Usain Bolt.
Apesar de parecer uma pequena diferença em termos de atletismo, o tempo de 4 segundos pode ser uma eternidade. Ainda assim, o feito alcançado pelo pequeno atleta é considerável. Então, vamos ler agora a matéria que foi publicada, né? Porque nessa matéria vai ter aí algumas informações importantes, ó. Atletismo. O velocista de apenas 7 anos que quer derrubar recorde de Usain Bolt. Rudolph Blaise Ingram, de 7 anos, está sendo chamado de o menino mais rápido do mundo, após completar uma prova de 100 metros rasos em apenas 3,48 segundos. Seu sonho é um dia competir nas Olimpíadas e bater o recorde mundial de 9,58 segundos do jamaicano Usain Bolt, a quem ele é comparado. Então, vejam bem, a distância que percorreram ambos é de 100 metros e o tempo que cada um levou para percorrer tem 4 segundos de diferença, ok? Então, vamos ver o que está pedindo agora aqui na letra A. Ele está falando assim: um atleta que participa desse tipo de prova não desenvolve a mesma velocidade em todo o trecho. É assim, às vezes a pessoa está correndo, ela está ali a 9 km por hora. De repente ele dá um pique, ele vai para 10, só que aí ele cansa e ele diminui. Então a velocidade média não é que a pessoa ficou correndo sempre naquele tempo. É uma média mesmo do tempo que ele correu, entendeu? Ele correu mais, ele correu menos, é uma média do que acontece em tudo isso, tá? Então aqui a gente vai calcular na letra A velocidade média de Bolt. Então, vamos lembrar das informações do texto que eu até grifei. O Bolt, ele faz 100 metros em 9,58 segundos. Portanto, a gente vai fazer a distância dividida pelo tempo, ok? 100 dividido por 9,58, gente. Não é para usar calculadora nessas atividades. Então, vamos fazer aqui no cantinho para que ninguém tenha dúvidas na divisão de números decimais, que inclusive foi matéria da nossa primeira atividade avaliativa, né? Então, ao fazer 100 dividido por 9,58, a primeira coisa a ser feita, gente, é igualar as casas decimais. Como 100 não tem casa decimal, eu acrescento a vírgula e aumento 2 zeros. A partir do momento que eu igualei, eu posso eliminar a vírgula. E agora eu vou fazer, ó. 1 não divide 958, o 10 também não, o 100 também não, eu vou pegar o 1000. 1000 na tabuada do 958, mais próximo vai ser 1. E 958 menos vezes 1 é 958. Eu vou subtrair de 1000, ó. Emprestei, ficou 0, emprestei, ficou 9, emprestei, ficou 9, veio 1. Então, 10 menos 8 fica 2, 9 menos 5 fica 4, 9 menos 9 é 0 e desce o 0. Ou seja, sobrou, gente, 42. Eu vou abaixar esse 0 que tem aqui, ok? Abaixo e continua a minha conta normalmente. Só que o que vai acontecer? Na verdade, eu teria que agora colocar mais um 0. E esse 0 que não existe, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um 0. Só que como eu abaixei o 0 duas vezes, esse 0 que eu aumentei, ele tem que vir para cá para depois colocar a vírgula, tá bom? Agora a gente continua o cálculo normalmente, ó. 4.200 na tabuada do 958, mais próximo é 958 vezes 4, que vai dar, olha aí, eu vou colar aqui na calculadora para a gente não enroscar muito nesse, tá? 958 vezes 4 dá 3.832. Então, a gente vai subtrair 3.832, ok? E subtraindo 4.200 de 3.832, vai sobrar 368. Eu colocaria o 0 e ia continuar a conta. Lembra que eu falei, né? 2 casas após a vírgula. Aqui vai dar 4 de novo aproximadamente, né? Porque aqui daria 3, mas o próximo número seria maior que 5. Então, a gente aproxima para 4, tá? Então, utilizando uma casa decimal, 10,4. 2 casas decimais, 10,44.
Tranquilo para dividir, gente? Então, não se esqueçam, tá bom? Que nessa atividade a gente continua treinando divisão com números decimais, tá? Corrijam aí a A para a gente poder ir para B. Quem já corrigiu a B, vai dando uma lida na B, né? Que, se eu não me engano, agora ela tá perguntando sobre a velocidade média do garoto, né? Então, verifiquem aí. E a hora que eu puder passar para frente, me avise, tá? Vou passar, se alguém precisar que volte, eu volto, tá? Peraí, tia. Ok, volto. Alguém falou alguma coisa lá no chat? Se alguém puder ler para mim, para eu não sair aqui da tela, tá? Lê lá para mim, fazendo um favor. Ô, tia. Pode passar. Oi? Alguém escreveu, pode passar. Ah, tá bom. Mas peraí, tia. Por que deu 2 quatros? Porque aqui, Ana, como eu estava falando enquanto eu estava fazendo a conta, eu não acabei o cálculo. Se eu continuasse o cálculo, aqui ia dar 3, só que aqui ia dar um número maior que 5. Então, quando a gente utiliza a aproximação, esse 3, como o próximo é maior que 5, a gente arredonda para 4. Ah, tá, entendi. Tá? É que eu parei a divisão só com uma casa decimal, tá? Vou passar, então. Aqui é a mesma coisa, gente. Esse eu não vou montar a conta. Um pouco, Mariana. Tô Volto. terminando de estudar. Ô tia, mas estaria certo se colocasse só 10,4 também? Sim, que aí você ia aproximar uma casa decimal só, tá? Como não pediu, né? Aliás, minto, não estaria certo porque, veja bem, ele pede aproximação com 2 casas decimais, tá bom? Então, teria que colocar as 2 casas decimais mesmo. Às vezes o exercício vai pedir, tá? Com 3, com 1, coloca sempre a quantidade que o exercício pedir, tá bom? Pode passar, Mariana. Ok. Esse aqui agora, gente, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa divisão, tá bom? De 100 dividido por 13,48 para a gente achar a velocidade média do menino, né? Então, agora eu vou pausar a minha gravação para dar um tempinho para vocês irem fazendo as atividades sozinhos com o meu acompanhamento. E aí, no final da aula, nós faremos a correção, tá? Então, vocês farão o B, vocês farão o C, tá? Eu vou lendo depois com vocês também. O 2, o 3, o 4, o 5. E aí, depois a gente vai para os exercícios propostos. Então, por enquanto, vamos fazer até o 5, tá bom? Eu vou dar uma pausinha agora para vocês fazerem a divisão e depois a gente volta com a correção, tá? Deixa eu pausar aqui.